Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Mais um dia para a gente se alegrar, para a gente engrandecer o Senhor, porque Ele merece. Dia abençoado. Hoje não foi tão quente, né? Mas foi maravilhoso. Tivemos um dia em família, acredito que a maioria. E o Senhor tem abençoado. Estamos vivos. Estamos respirando porque Ele permite. Caminhamos, por essa terra, andamos porque Ele permite. Trabalhamos. Hoje, como o primeiro dia da semana, deveria, para a maioria, ser o dia mais importante da semana. O dia em que a gente deve declarar em que o Senhor, Ele é o principal da nossa vida a partir do primeiro dia. Em que o Senhor, Ele pode nos abençoar, sim, mas nada mais gratificante que a sua presença, todos os dias. E hoje, nesse culto de adoração, culto da família, que nós venhamos nos entregar de corpo, alma e espírito, que nós venhamos nos doar, nos ofertar neste momento. Por este momento, esquecemos de tudo. Pede o Senhor, limpa a minha mente. Não deixe que nada venha atrapalhar este momento. Não olhe para os lados, não, mas olhe para cima, olhe para Jesus. Adore esse Deus, porque Ele é merecedor. Aleluias. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está em Efésios capítulo 4. Glória a Jesus. Efésios capítulo 4. Amém? Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse capítulo 4, ele fala sobre a unidade da igreja, em que nós somos igrejas, a igreja do Senhor somente quando estamos no corpo. Nós pertencemos a um corpo. Fora do corpo nós podemos até ser um membro, mas não somos corpo. Aleluia. Eu ouvi um relato de um pastor, e ele dizendo que você pode passar na frente de um cemitério meia-noite e ver um homem com um pé só, uma pessoa com um pé só. Aquilo vai assustar você? Não, Está faltando um pé, até melhor ainda. De noite é melhor para correr. Mas agora você passa meia-noite no cemitério e veja um pé andando sem um homem. Aquilo assusta, não assusta? É porque fora do corpo a gente só serve para assustar. Por isso que nós pertencemos a este corpo, o corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. E o Senhor nos gratifica, nos ajuda, nos auxilia, porque pertencemos a este corpo. Nós tomamos da seiva deste corpo. O sangue deste corpo corre em nossas veias, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor, porque nós temos motivos de sobra. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Ore. Ore para o Senhor abençoar, para o Senhor estar presente. Pai, em nome de Jesus, nós engrandecemos o Teu nome por esta rica oportunidade, Senhor, de nos reunir em comunhão como igreja, Pai. Pedimos a Tua presença, Senhor, a Tua direção, que cada louvor entoado, Senhor, o Senhor venha receber como incenso suave, Senhor, as Tuas narinas.
Que a cada palavra, Senhor, pregada neste lugar, venha penetrar em nosso coração, porque a palavra é tua, Senhor, e nós somos teus filhos, e nós só vivemos, nós só caminhamos pela tua palavra, Senhor. Nós, como tua igreja, nós pertencemos a ti, e nós precisamos da tua palavra, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Pai. Que hoje, nesse culto da família, que em nossas famílias o Senhor venha ser prioridade, que na mente, na cabeça, no coração dos nossos filhos, o Senhor venha ser prioridade, que nos cônjuges aqui presentes, Senhor, o Senhor venha ser prioridade, em nome de Jesus. Que a cada decisão tomada, o Senhor venha estar no meio, porque tudo é para a honra e a glória do Senhor, tudo é para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, a adoração da banda que estará aqui, Senhor. Que a tua unção venha estar sobre cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu te convido para louvar com a gente. A cada louvor que vai ser entoado nessa noite, a palavra diz que Deus está no meio dos louvores. E eu te convido a entoar louvores para que o Senhor esteja presente no nosso meio, com todo o seu coração, com toda a sua força. Eu te convido a adorar a Ele nessa noite, prestar culto de rendições e adoração ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus, te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Minha vergonha me sepultou. Com palmas. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Pecado me resgataste, em tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava
estava e sem consolo. E agora? Agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curastes. Teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo porque tu me chamaste. E eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Ele nos resgatou. Estávamos destinados à morte, mas o amor de Jesus nos resgatou. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Te entronizamos, Jesus. Te entronizamos, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre. Aquele
te adoramos, Jesus. Santo tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus. Declare isso. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, diga dai-me. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte. Santo és Jesus. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Meu Pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita e leva-me ao lugar. Leva-me, Senhor, onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu Papá. Nós te amamos, Jesus. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Leva-nos ao lugar, Senhor, onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu Papá. Nós te amamos, Jesus. Dependemos deste amor e sem ti
noite, leva-nos, Senhor, ao lugar, Senhor. Leva-nos ao lugar onde, quem sabe, nós caímos, Senhor, e nos afastamos de Ti, Jesus. Eu quero que você relembre, quem sabe, aquele dia que você sentiu a presença de Deus e não sentiu mais ela. Leva-nos, Senhor, a este lugar, Jesus, onde tínhamos comunhão contigo, Pai. Leva-nos a este lugar, Jesus, próximos da Tua presença, Senhor. Leva-nos a este lugar, Jesus. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu, Jesus, sem a Tua presença, Senhor? Fale isso pra Ele. Quem sou eu sem a Tua presença, Jesus? O que seria de mim, Jesus, sem a Tua presença, Pai? O que seria de mim, Senhor, sem a Tua presença, Jesus? O que seria de mim, Jesus? O que seria de mim, Jesus, se não fosse a Tua presença comigo, Senhor? Tão dependentes de Ti, Jesus, tão dependentes, Senhor, e carentes da Tua presença, Pai. Precisamos de Ti, Jesus. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem Ti eu sei que morro. Sim, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos, fiquem à vontade e abram suas Bíblias no Evangelho de João e no capítulo 11. Conseguiram? Amém? Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 45. Acompanhem comigo e continue com as suas Bíblias abertas. Muito obrigado, meu irmão. E se enquanto a gente lê, você quiser abrir em Atos 13 e deixar ele abertinho ali esperando, pode abrir também. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais?
Se o deixarmos assim, todos quererão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha aparecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Amém? Esse texto, para mim, é um texto, como todos os outros, mas muito significativo, porque ele é o epílogo do último milagre público de Jesus. Ele é a exposição da reação ao milagre mais importante. Quando Jesus transformou, multiplicou os pães, ele veio dizer que ele era o pão da vida. Só que Jesus aqui ele veio mostrar que ele é a própria vida. Ele é a ressurreição. Ele vence a morte. Então esse milagre é significativo, porque esse é a coroa do ministério de Cristo. E esse texto é o epílogo, é a explicação, é a reação, é a força reativa ao cume, o máximo do ministério de Cristo. O principal sinal que ele fez. Ele trouxe o homem à vida, não depois que morreu, mas depois de 4 dias. Vocês estão acompanhando as notícias dos testes que estão sendo feitos com aquela polilaminina, que é a cura para o tetraplegismo? Vocês estão acompanhando? Milagre, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Irmãos, está acontecendo coisas que era inconcebível à ciência humana. Ninguém nunca imaginou um negócio desse. E sabe o que é o pior e mais engraçado e mais interessante que eu acho? É que a Tatiana, a cientista, ela diz assim: é muito simples. Como é que a gente não pensou nisso antes? Parece algo que era simples que foi revelado. Porém, esse teste ele está encontrando resultados significativos para pessoas que sofreram a lesão até 3 meses. Agora, para quem já está lesionado há anos, eles chamam de paciente crônico. Aí está difícil o negócio. Porque já criou uma cicatriz na lesão. Então é mais difícil da polilaminina reconstruir o caminho para que os neurônios cresçam. Então eles estão encontrando muito mais dificuldade. Você vê o significado de Cristo ter ressuscitado um homem depois de 4 dias e não depois de um dia só? Porque depois de 4 dias, eles já estavam sendo consolados. A ferida já estava sendo curada. O Shivá, que era o tempo de luto, durava 7 dias. Eles já tinham passado da metade. E Jesus aparece para abrir a ferida. Não, para aí, vamos abrir isso aqui e vamos curar. É muito significativo isso. Que Jesus apareça para curar. E alguém já disse, e esse epílogo, ele traz uma evidência muito interessante. Alguém já disse que a ação são as nossas atitudes pensadas. Aquilo que você faz. Você decide fazer uma coisa, você vai lá e faz. Você pensa, você medita, você pesa os prós e os contras e faz. Agora a reação é a sua atitude não premeditada. A reação são as suas atitudes que revelam quem você é, que revelam o seu caráter, que revelam o seu interior. É aquilo que você faz no susto, sem pensar. Aí você faz uma coisa errada, fala um palavrão, xinga. Puxa, não devia ter feito isso.
Eu sei que todos somos pecadores, mas a santificação vai nos purificando de dentro para fora. E a reação revela que nós somos. E a reação realmente é uma atitude a um acontecimento inesperado. Algo que você não pensava que iria acontecer. Pô, não esperava isso e reagiu de uma forma que você também não esperava. O problema é que ninguém esperava que Jesus fosse fazer isso, né? Poderia ser possível que ele curasse, mas ressuscitar alguém depois de 7 dias, depois de 4 dias, era algo inesperado. Talvez quando Jesus foi chegando, né, quando Jesus fazia as coisas, né, tem um episódio daquela série em The Chosen, que não é Bíblia, tá, irmãos? Não é Bíblia, mas eu imagino que possa ter acontecido daquela forma. No momento da ressurreição, quando Jesus chega, né, muitos se assustaram e falaram, o que ele vai fazer? O que ele está pensando que ele vai fazer? E causou essa estranheza naquelas pessoas. E ninguém esperava que Jesus pudesse fazer aquilo naquele momento. Depois de 4 dias. O que eles estavam pensando naquele momento era, por que ele não veio antes? Por que ele não veio antes de ele morrer, se ele sabe todas as coisas? Por que ele não veio pelo menos quando ele estava próximo da morte? Por que depois de 4 dias? Então aquilo que Jesus fez, quando ninguém esperava, causou uma reação. E a gente pode ver nesse texto 2 tipos de reações. Acompanha comigo no versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus... Não precisa, ele não entrou. Vendo que Jesus havia feito, creram nele. É a primeira reação. É a primeira reação. Quando eles viram o que Jesus havia feito, creram nele. A gente vê que Jesus, né, com essa atitude, com esse milagre, revela o coração das pessoas que estão ali em volta. E Jesus tinha o controle sobre as suas ações. Às vezes o milagre, meus irmãos, e as ações de Deus e a palavra pregada, ele não serve para criar, mas serve para revelar. Ele revelou o coração das pessoas que estavam ali. E em primeiro lugar ele revelou uma fé adormecida que precisava ser despertada. Por que eu falo isso? Veja comigo em Atos no capítulo 13, quando eu pedi para vocês marcarem ali. Se a irmã Márcia quiser colocar para a gente acompanhar junto, nós vamos ler no versículo 46. Atos 13, 46. E você abre esse texto e deixa ele marcadinho. Ele diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Versículo 48, os gentios ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nesse momento, a pregação de Paulo despertou uma fé adormecida. Nós sabemos que Deus vive no eterno agora. Para Deus não existe futuro e presente. Deus não criou e nem predestinou e nem elegeu lá no passado para que as coisas acontecessem no futuro. Quem vive no Cronos, quem está preso no tempo cronológico, somos nós. Deus vive no eterno agora. Então, quando ele diz que aqueles que estavam destinados à salvação, eram aqueles que já tinham a fé que salva. Eles já tinham acesso à salvífica. Precisava ser despertada. E naquele momento, com a pregação de Paulo, eles tiveram uma fé que despertou, que trouxe eles à vida. Porque Deus não te dá vida infinita. Vida infinita é aquela que tem um começo, mas não tem fim. Deus, ele te dá vida eterna.
vida eterna que não tem início nem fim. Então eu entendo que Deus não só pega a nossa vida e a transforma de forma que ela nunca tenha fim, mas Deus transforma a nossa vida, não, Ele tira a nossa vida e coloca a vida dEle em nós, uma vida que nunca teve início e nunca teve fim. Então agora nós desfrutamos a vida eterna. Então Deus, Ele predestina, Ele elege e Ele salva tudo no eterno agora. Então essas pessoas já tinham a fé que salva, só que estavam adormecidos. Precisava ser despertado pela palavra. Assim como naquele momento, na ressurreição de Lázaro, Cristo, com aquele milagre, Ele traz à tona a reação daquelas pessoas. E a primeira reação é a fé adormecida que acorda, que se eleva, que vê e que se espanta, e creram nele. Creram nele. Mas não termina aí. No versículo 46, ele continua dizendo: outros, porém, continua comigo, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. O mesmo sinal, a mesma palavra, despertou a fé que salva e despertou a repulsa que condena, a negação que condena. Aqueles que estavam condenados, aqueles que não acreditavam, aqueles que rejeitavam, e rejeitaram mais ainda. Revelou mais ainda. A reação deles foi revelar quem eles realmente eram. Eles não só rejeitaram, que eles foram até os fariseus e entregaram Jesus. E falaram o que tinha feito. E é significativo isso, porque eles assumiram o papel deles na história. Porque foi a partir desse momento que se iniciou o processo de julgamento de Cristo. Foi a partir dessa reunião, dessa denúncia, que eles convocaram o sinédrio, e a partir daqui eles decidiram que Jesus precisava ser morto. Aí eu digo para você, você que foi chamado para pregar o Evangelho, você que foi chamado para uma missão, você que foi chamado para um propósito, quantas vezes você tem falado de Jesus? Pessoas têm rejeitado e pessoas têm aceito. Quantas vezes você tem falado do Evangelho e pessoas têm rejeitado, prontamente? Isso tem intimidado você a pregar a palavra onde você anda, porque as pessoas às vezes rejeitam, elas não querem. Mas nesse mesmo texto de Paulo, lá em Atos 13, ele diz a mesma coisa, a mesma evidência. Olha como é que diz. Ele continua no versículo 49. Eu falei para vocês ficarem aí, em Atos, continua comigo. E a palavra do Senhor se espalhou por toda a região. Ela se espalhou por toda a região. Muitos ouviram, creram aqueles que estavam destinados, e a palavra se disseminou. Foi alcançando corações. As pessoas foram acreditando, foram sendo acrescentadas à igreja. A salvação foi sendo pregada, foi sendo entregue, pessoas foram sendo salvas. Só que no versículo 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. A mesma palavra pregada, duas reações diferentes. O mesmo sinal, duas reações diferentes. Por isso, eu quero te dizer que você não foi chamado somente para receber, você foi chamado para entregar. Você foi chamado para pregar. Você foi chamado para salvar. Ah, mas eu não salvo. Claro que não. Mas a palavra diz que Paulo foi trazido como luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação. Você foi chamado para isso, para ser um instrumento que salva, para ser uma ferramenta que atrai, para ser um instrumento que desperta dentro de você a semente que traz a vida. Só que a mesma palavra que você prega vai despertar alguns e trazer outros à ira. Um pastor já disse que você vai ser criticado e elogiado pelo mesmo motivo. Mas é aí que está o nosso posicionamento diante dos acontecimentos, a nossa reação. Você vai continuar pregando, porque há pessoas destinadas à salvação, que precisam ser despertadas pela palavra, ou nós vamos ser retraídos,
por aqueles que reagem contra. Nós somos chamados para um propósito. E essas reações são comuns. E é a palavra que desperta. Antes do Evangelho, antes das Escrituras, antes do cânon, Jesus despertava pelos milagres. Agora que nós temos a palavra, Paulo desperta pela pregação. O maior milagre, meu irmão, que Deus pode usar hoje para trazer pessoas à vida, não é cura, não é ressurreição, é a pregação da sua palavra, é o seu Evangelho, é Ele que salva, é Ele que desperta, é Ele que traz a vida, porque nele nasce a semente da existência, porque foi pela palavra de Deus que Ele disse que haja luz, e tudo veio existir por meio da sua palavra. Mas ele continua o texto, então, o 47, volta lá e continuamos, acompanha comigo. Versículo 46, né? Não, 47, ao 48. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram, eles foram lá, aqueles que tiveram uma reação negativa, foram lá, entregaram eles para os fariseus, eles convocaram uma reunião de emergência eu não sei, mas convocaram um sinédrio e foram deliberar sobre esse acontecimento, decidiram o que eles iam fazer diante disso, porque não era mais um simples milagre, o negócio agora era sério, porque agora ele não curou uma lepra, ele trouxe alguém à vida, e isso era um acontecimento incontestável, e contra fatos não há argumentos. Qual vai ser a reação deles? O que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Nós vemos aqui uma decisão política, onde a vontade de Deus é tirada do centro e a vontade do homem é colocada no lugar dela. Quando os fariseus deliberam assim, o que estamos fazendo? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Uma política de dominação do exército romano e do império romano, era eles dominavam a nação, mas eles não interferiam na crença deles, e nem na religiosidade deles, desde que isso colocassem eles, pagassem os seus impostos e deixassem em ordem. Então, os fariseus tinham um papel significativo na dominação romana sobre o povo judeu, porque os fariseus dominavam o povo pela religiosidade, e a religiosidade deles mantinha o povo em ordem, porque eram cheios de regras, cheios de não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não veste isso, não come aquilo, e isso mantinha o povo no cabresto. Sabe quando as pessoas dizem que a religião só serve para dominar as pessoas? Esse é um argumento das pessoas que não querem ir para a igreja. E eu acho até que está certo, até certo ponto está certo, porque a religiosidade faz isso. A religiosidade controla. A religiosidade prende. A religiosidade domina. Mas Cristo não veio para dominar, Ele veio para libertar. Cristo não veio para conquistar, Ele veio para libertar. Ele veio para salvar. E quando os judeus disseram que eles vão vir e não tomarão somente o nosso lugar, a preocupação deles estava justamente com sua posição de prestígio. Porque se Jesus, com esse sinal que ele fez, que agora foi incontestável, ele ressuscitou uma pessoa depois de 4 dias, ele assim, agora todos vão crer nele. Nós precisamos tomar uma decisão, precisamos acabar com isso, porque se todos crerem neles, o povo vai sair debaixo do nosso jugo, nós vamos perder o controle, e isso pode causar, não uma rebelião, mas uma revolução no Estado, e nós perdendo o controle das pessoas, que serventia nós teremos para os romanos? Mas nenhuma. O Roma vai vir, vai destituir destituir a religião judaica do seu lugar de prestígio e dominaria tudo pelo seu próprio poder. Botava todo mundo sobre o jugo judaico, sobre o jugo romano. Destruiria tudo, destruiria o templo, acabava com tudo, dominava tudo e eles perdiam o seu lugar de prestígio. Ou seja, a morte de Jesus
não era preocupado com a religião, não era preocupado com os costumes judaicos, eles estavam preocupados com a posição de prestígio deles, preocupados com a posição de regalia que eles tinham diante do império. Então o que é que nós vamos fazer? Precisamos tomar uma atitude, porque quando o Evangelho vem, quando Cristo entra, Ele destitui falsos mestres, Ele destitui falsos líderes, Ele revela a mentira, Ele traz a ganância à luz, Ele destrona falsos reis. Quando Cristo entra em cena, Ele se torna o único relevante. Só que esse espírito esse espírito farisaico, ainda está presente nos nossos dias. Quantas pessoas, meu irmão, quantas pessoas têm tirado a palavra de Deus do centro para que a sua posição de privilégio não seja tocada? Quantas pessoas têm, como eles, decidido matar Jesus para que a sua posição não seja tocada, para que o seu privilégio não seja mexido? Quer um exemplo? No meu trabalho, eu tenho uma posição de liderança, eu estou confortável, eu trago todo mundo para perto de mim, eu sou amigo de todo mundo, e para isso eu vou aceitando algumas coisas. As pessoas não sabem que eu sou crente, eu não vou pregar porque na minha equipe tem 4 ou 5 pessoas que não creem, se eu pregar eles vão ficar desconfortáveis. Então eu vou tirando Cristo do local de relevância, para que a minha posição de prestígio seja privilegiada, seja permanecida, seja cuidada. Então eu vou me blindando, eu vou matando Cristo, excluindo a palavra dele, deixando tudo a palavra de Deus, daquela que me confronta e que me tira da minha posição de conforto de lado, para que eu possa continuar intocável, no meu trono de orgulho e prepotência. Isso serve também para uma liderança religiosa, na igreja. Pastores, líderes de ministérios, que aceitam, e aqui vai até para nós mesmos, nós temos nosso pastor, temos líderes de ministérios aqui dentro. Quando pessoas que fazem parte do nosso ministério, a gente vai fazendo vista grossa para o comportamento errado deles, para que eu possa manter todo mundo debaixo do meu jugo. Eu estou numa posição tranquila, eu sou o líder do ministério, todo mundo gosta de mim. Se eu começar a bater de frente, vai causar um desconforto, vai causar um confronto, eu posso ser até retirado daqui, meu pastor me tira daqui, porque eu não estou conseguindo manter a equipe unida. Mas é para isso que Cristo veio. Não foi isso que ele disse? Não é sobre isso que ele estava falando, que ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada? O Evangelho não veio para nos deixar confortável. O Evangelho não veio para que você abrace somente aquilo que lhe agrada. O Evangelho veio justamente para isso, para nos destituir do nosso próprio trono de arrogância, do nosso próprio trono de orgulho, onde pensamos que estamos confortáveis. Mas se a gente trazer Cristo para o centro da nossa vida, a relevância do Evangelho para o centro da nossa existência, com certeza, tudo isso vai nos destituir do nosso próprio trono, do nosso lugar de conforto, daquele lugar blindado onde nós nos colocamos. E nós vamos arrumar muitos inimigos, sim. Talvez você vai perder algumas posições de prestígio, sim. Mas você vai estar revelando o propósito para o qual você foi chamado. E você foi chamado para isso. Não só para tirar as pessoas do seu lugar de conforto, mas também ser confrontado e também ser tirado, também ser destituído. Porque muitas vezes a gente prega para os outros. Vou pregar porque o pastor, porque o líder, porque isso. Mas às vezes mesmo sem liderança, eu me coloco nesse lugar de prepotência, seja na minha própria casa. Ninguém pode me contestar. Eu falo para os meus filhos que isso está errado, eu falo para minha esposa que isso está errado, eu falo para minha outra filha que isso está errado. Mas quando uma palavra confronta a minha própria atitude, aí eu relativizo. Não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Mas ele fala que se tu mentir... Não, mas depende da mentira. Quando alguém bate, aí diz que eu não estou em casa. Ou quando a gente faz uma mentirinha, não, mas Deus sabe que eu estou fazendo isso para o bem.
gente vai relativizando o pecado para não perder a nossa posição de prestígio. Quando a gente for confrontado, a gente vai baixar a cabeça e fazer como Davi, miserável mesmo. Tem que morrer mesmo. Jogar a cara no pó e assim, miserável, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente. Eu me coloquei num trono de prestígio e de orgulho, tentando tomar o lugar de Cristo, quando na verdade a relevância é dele. Então a preocupação deles não era com a religião. Assim como muitas vezes a nossa preocupação não é com o Evangelho, é com a nossa própria posição. Precisamos nos deixar ser confrontados e nos deixar ser destituídos. E se precisar, alguém ser colocado no nosso lugar. E em seguida, um deles lança uma profecia orgulhosa, mas verdadeira. Olha o que Caifás fala no versículo 49. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha aparecer toda a nação. Ele não está falando, ele não está fazendo uma profecia sobre Cristo, no sentido mais puro da palavra. Aqui ele está defendendo a sua própria posição. Ele está dizendo: você não sabe que é melhor que ele morra, para que a paz seja mantida? Ele morre, né? A gente acaba com esse movimento e nós continuamos tranquilos. Continuamos aqui. Aí João explica. Ele diz assim: ora, Caifás não disse isso por conta própria. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Aí João complementa: e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, a decisão que eles tomaram de matar Jesus para fortalecer a religião judaica e a sua posição de prestígio foi justamente a posição que eles tomaram, que destruiu tudo que eles guardavam. Porque quando João escreveu esse texto, esse evangelho, o templo já tinha sido destruído. O exército romano já tinha derrubado tudo, já tinha destruído tudo, no ano 70. Então eles mataram Jesus para tentar trazer a paz. E foi justamente a morte de Jesus que destruiu o império deles. Porque Jesus, ele tem tudo sob controle. Às vezes as pessoas podem achar que estão fazendo a sua própria vontade. Mas ele tem tudo sob controle. Às vezes as pessoas tentam fazer o mal, mas ele transforma o mal em bem. E ele diz assim: daquele dia resolveram matar Jesus, ou seja, decidiram que aquilo era o melhor a ser feito. Aquilo era o melhor a fazer. Era matar Jesus para que o povo não viesse a perecer nas mãos dos romanos. Quantas vezes, meus irmãos, você viu coisas ruins acontecer com você ou com alguém à sua volta e você se questiona assim: por que Deus permite isso acontecer? Por que isso acontece? Né? Ou às vezes a gente tenta questionar até a própria justiça de Deus. Não seria justo que Deus intervisse com uma cura, com uma providência, para que esse mal não viesse a acontecer? Mas Ele sabe todas as coisas. Deus não tem só a ação dos que creem sob controle, mas Ele tem a reação daqueles que não creem sob controle. Isso me lembra o episódio de José. Os irmãos dele venderam ele como escravo para o Egito. Ele foi, vocês conhecem a história, depois de tudo que aconteceu. Ele se tornou o governador do Egito. Houve uma grande fome.
Os irmãos dele tiveram que chegar lá depois de muitos anos, se depararam com ele, quando viram que era José, pensaram assim: agora estamos lascados. Agora ele vai matar todo mundo, agora ele vai matar a gente. Aí José fala assim: não, fica tranquilo, vocês tentaram fazer o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Deus tem sob controle o mal sobre a sua vida. O mal que está lhe afligindo hoje, Deus tem sob controle. Não é sobre isso que ele fala em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito? É uma palavra de consolo. Ele não está dizendo que todas as coisas cooperam para que você seja bonzinho, para que você seja rico. Ele está falando que todas as coisas cooperam. Tudo aquilo que acontece na sua vida, a completude da sua história nesse mundo, coopera para o seu bem. Acompanha comigo esse texto, é Romanos 8, se eu não me engano. 8, 26. Coloca para mim, Graziano, faz favor, para a gente acompanhar, Romanos 8, 26. Peguei o Graziano de surpresa, bem na hora que a marcha saiu, eu pedi para ele colocar o texto. Olha o que diz esse texto, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Continua. Está maior aqui, né? E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que é o bem? Senão a sua própria salvação. Qual é o maior milagre? Qual é o maior bem? Qual é o maior presente que Deus pode fazer por ti, senão transformar o seu caráter para a sua própria salvação? Você acha que esse milagre que Jesus fez, depois de 4 dias, qual era a intenção dele? Você acha que Deus não tinha a situação sob controle? Você acha que o que ele pretendia era somente que as pessoas crescem? Era somente despertar a fé daquele que creem, aquela fé salvífica? Ele veio salvar para que o milagre desperte. Não. Jesus sabia que a Shivá, que é o luto judaico, que dura 7 dias, era comum naquele tempo. As pessoas vinham de todos os lugares para consolar a família. Então a pessoa morria, as pessoas vinham de fora, a cidade onde eles estavam era 3 quilômetros de Jerusalém. Muitas pessoas vieram para consolar Maria e Marta, por causa da morte de Lázaro, e ali eles iam ficar 7 dias. E Jesus espera 4. Para que ele chegasse ali e tivesse o maior número de testemunhas. Porque essa é a glória de Deus. O que iria glorificar o nome de Deus não era a vida que ele ia retribuir, que ele ia recuperar a Lázaro, que ele ia dar a Lázaro. Não é essa a glória de Deus. A glória de Deus era que o seu propósito fosse cumprido. E o propósito dele é que todos sejam alcançados e que a morte dele acontecesse da forma como ele decidiu que aconteceria. Então, quando Cristo vem, ele decide vir depois de 4 dias, ele espera para que o Shivá esteja completo, no seu ápice. Todas as pessoas que deveriam vir já estivessem ali, na casa de Marta. Por isso ele fala, por isso é interessante e é pontual o que João bote. Muitos dos que tinham vindo visitar Maria, é pontual esse texto aqui, é interessantíssimo, porque ele está dizendo que aqueles que precisavam vir já estavam quase todos ali. Então depois disso, o cenário estava montado, Cristo aparece e entra em cena para fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Essa ação de Cristo não só fez com que aqueles que creem despertassem a fé, mas que aquele que não creem entregasse ele para ser condenado.
Ali se deu o processo de julgamento. Então, não só salvar aqueles que creem, mas revelar aqueles que não creem, também está no propósito. A glória de Deus é usar tudo, todos os acontecimentos, todos os episódios, para que o seu propósito se cumpra. Mas se cumpra no seu tempo, não no tempo do homem. Porque depois de eles terem entregado Cristo, ter liberado sobre a sua morte, ter decidido sobre a sua morte, o texto é pontual também, quando ele diz que Cristo saiu dali e não andava entre eles. Porque já estava decidido o que ia acontecer, mas ainda não era o tempo de acontecer. Olha o que diz no versículo 54. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos, porque eles decidiram o que ia acontecer. Mas o tempo que determina também é Deus, ou seja, tudo está no controle de Deus. Aqueles que creram e aqueles que não creram. Jesus dominava plenamente a situação. Ele sabia de tudo, dominava tudo e usou tudo para a sua glória. Como é que está a sua vida, meu irmão? O que está acontecendo na sua vida hoje, no seu trabalho, na sua família, que você acredita que não está sob o controle de Deus? O que de ruim tem acontecido com você? Uma doença, um desemprego, uma afronta, que você acha que Deus poderia fazer diferente? O que você acredita que tem acontecido que Deus fugiu ao controle de Deus? Porque essa dor que eu tenho não precisaria ser assim. Porque isso que eu tenho não deveria ser assim. E se Deus estiver usando tudo isso para a glória dEle? E se aquela pessoa que te afronta, aquela pessoa que te ofende, Deus esteja usando isso para a glória dEle? E se a doença que você tem esteja sendo usado para a glória de Deus? E se a doença daquela pessoa que você ama esteja sendo usado para a glória de Deus? Ultimamente para encerrar, eu vou dar um testemunho pessoal. Eu não gosto de falar sobre isso, mas para que vocês sejam edificados. Eu estou sendo confrontado por um problema que eu nunca pensei que eu passaria por isso. E eu até tirava sarro disso às vezes. Agora todo mundo tem isso, que é o tal do TDAH. A minha filha está ali, ela até é diagnosticada com autismo também, ela fala, não tem problema com isso. E por causa disso, a minha família pediu para mim fazer a testagem. Eu fui, testei, e muitos dos meus problemas, meus irmãos, muitos dos meus problemas encontraram respostas. Muitas vezes eu apanhei quando era pequeno, e agora eu recebi uma explicação por causa disso. Muitas das coisas, muitos dos motivos de eu, às vezes, brigar com a minha esposa, decepcionar ela em algumas coisas, a gente encontrou resposta para isso. E estamos buscando solução para isso, estou aprendendo a lidar com isso. Eu aprendi que as coisas para mim sempre foram difíceis. Não estou querendo fazer, dizendo que eu sou, me vitimizando, não estou falando isso. Estou falando para que vocês sejam edificados com isso. As coisas sempre foram difíceis para mim. Para ler um livro sempre foi muito difícil. Na escola eu reprovei algumas vezes, porque era difícil guardar uma explicação. Quando eu leio um livro, quando eu estudo uma coisa, eu tenho que estudar 2, 3 vezes, talvez sempre mais vezes que os outros para poder guardar. Sempre foi muito difícil. Mas eu não sabia que era difícil. Não sabia por que isso estava acontecendo, eu só lidava com aqueles problemas. Mas, e quando eu comecei a saber disso e tentar tratar isso, eu tive os meus momentos de questionamento também. Por que, Deus? Né? Porque é um problema silencioso. As pessoas muitas vezes falam, muitas vezes eu ouvi, se for de comer, tu não esquece. Né? E a gente esquece muitas coisas. Tem dificuldade de lidar com algumas coisas, relacionamentos. Às vezes tem pessoas que eu gosto pra caramba, e gosto mesmo de verdade, e se as pessoas simplesmente ficassem ligar para mim um dia, ou mandar uma mensagem, eu fico 1 mês sem falar com a pessoa, e não consigo sentir falta. Aí a pessoa fala assim, se gostasse de mim, ligava.
Não é que eu não gosto, eu simplesmente esqueço. Meus relacionamentos já foram prejudicados por causa disso, pessoas que eu realmente gosto. E eu comecei a questionar Deus, por que tem que ser assim? Por que precisa ser assim? Mas eu comecei a aprender que em tudo na nossa vida, Deus consegue extrair algo de bom. Né? Existem algo da minha personalidade que Deus está extraindo, está espremendo e está tirando algo de bom para que eu possa edificar o reino de Deus. O hiperfoco é um deles. Apesar de eu ter dificuldade na leitura, eu leio muito. Eu consigo, por exemplo, pegar um assunto e ouvir 40 horas de vídeos até entender. Eu estou estudando agora um assunto na teologia que eu já consumi 80 horas de vídeo. Quando eu quis entender a obra de Tolkien, eu assisti mais de 60 horas de vídeo. Deus está extraindo da minha dificuldade algo que possa ser para a glória dele. E eu sei que na vida de você também é assim. Você tem os seus questionamentos, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Mas eu quero dizer que Deus, Ele age no improvável. Paulo também pediu para ele, meus irmãos. E ele falou, minha graça te basta, Paulo. A sua dificuldade financeira pode estar sendo usada para a glória de Deus. Para atrair aqueles que são chamados segundo o seu propósito, para ser transformados segundo a imagem de Cristo. Eu não estou dizendo para você, eu não estou querendo aqui banalizar o seu problema. Eu não estou querendo dizer para você que o que você sente não é nada, não. Toda dor é válida, toda dificuldade é triste. Você vai sofrer para lidar com isso. Você precisa buscar ajuda, você precisa buscar ajuda médica, você precisa ajudar na igreja, entre os colegas. Vai ser difícil, meus irmãos. E eu vou te falar para você que às vezes vai ser difícil arrumar alguém que queira ajudar, conseguir alguém que realmente queira ajudar. Porque diante dos problemas, diante das dificuldades, as pessoas às vezes preferem se afastar. Porque é difícil lidar com problemas. E você vai sentir essa dificuldade. E talvez você vai sentir até a vontade de sair da igreja. Porque eu vou sair da igreja, porque quando eu tive um problema, as pessoas lá fora quiseram me ajudar mais do que as pessoas na igreja. Quando eu tive uma dificuldade financeira, lá fora alguém me emprestou dinheiro, e na igreja ninguém me emprestou. Quando eu precisei que alguém dormisse lá no hospital comigo, foi um estranho que nem que acredita em Deus que dormiu comigo na igreja, não consegui ninguém. E essas coisas realmente vão confrontar a sua fé. Mas e se Deus estiver usando tudo isso para transformar o seu caráter? Para deixar você mais parecido com Cristo? Para que o propósito dele seja cumprido? Para que diante de todas as dificuldades, diante de todas as adversidades, diante de tudo aquilo que te impulsiona para fora, as pessoas veem que você se mantém cada vez mais dentro. Isso seja de motivo seja motivo para que elas sejam despertadas. Estevão não estava sendo apedrejado e ele não despertou alguém ali? A fé dele. Paulo estava ali vendo aquele homem sendo apedrejado, morrendo ali, e olhando aquilo dali. Será que aquela fé, que diante daquela maldade, orava pelas pessoas que estavam apedrejando ele, será que Paulo não viu ali? Será que não teve um despertamento ali? Alguns estudiosos dizem que sim. Eu acredito que sim. Então a sua reação, diante de todas essas dificuldades, vai revelar quem realmente você é. E quem você é. O que Deus está colocando na sua vida. Diante de tudo aquilo que está acontecendo, o que você tem para entregar? O que Deus vai tirar daí de dentro? Quando você for confrontado, talvez com uma doença, quando você for confrontado com uma traição, o que vai sair desse baú? Tem tesouro? Precisamos pensar nisso. Meditar mais sobre
a estrutura da nossa fé, no que a nossa fé está solidificada, do bem-estar social, no dinheiro, nos bens que eu tenho, ou na fé que me foi dada, que me transforma dia após dia, que me faz mais parecido com Cristo. Pensemos sobre isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Irmão Agnaldo. Amém? Quantos aqui pode dizer? Essa palavra foi para mim. Levante a mão quem pode dizer assim, essa palavra foi para mim. Graças a Deus que essa palavra foi para nós. E que nós possamos entender que um Deus antes de trazer juízo, Ele traz uma palavra para nos despertar. Antes que a gente caia, Ele nos corrige. Você espera o seu filho cair para depois corrigir ele? Não, você corrige antes. Não vai por aí, vai dar problema. Você é filho, irmão, tem que corrigir. Tem que despertar. E que nós possamos cada vez mais despertar essa fé que um dia nos foi dada. Entender que a ferramenta, por maior milagre, está com vocês. Sabia? Qual é o maior dom que você tem? Qual é o maior dom que tu tem, irmão Rogerinho? O maior dom que nós temos é a salvação revelada nos nossos corações. E esse dom é propagar esse evangelho para as pessoas. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Vamos colocar de pé. E agradecer ao irmão Wagner e dar glória a Deus por esse problema dele. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele não tivesse esse problema, eu acho que ele não estava mais aqui, ele já tinha ganhado o mundo. Estaria sendo convidado para pregar nessas igrejas do mundo inteiro. Mas graças a Deus, Deus manteve ele, esqueceu algumas coisas, lutar mais para ele ficar aqui com a gente, nos ensinando. Quarta-feira agora, nós temos a nossa Assembleia Geral. Tem bastante gente trabalhando já, preparando esse momento aí. Os tesoureiros estão trabalhando bastante, os secretários já estão trabalhando, o secretário de patrimônio também já está trabalhando, já está incomodando bastante já também, mas Deus vai ser glorificado. E nós vamos estar aqui, nós vamos fazer expor diante da igreja toda a parte financeira do ministério e também estaremos lendo algumas regras que está escrito numa apostila lá, que agora eu esqueci o nome e o Júlio também esqueceu. Estatuto da igreja. Ai, glória a Deus. Isso? O Espírito Santo faz a gente lembrar, irmão. O Espírito Santo vai despertar alguém. Estatuto da igreja, nós vamos estar lendo algumas coisas aqui para a gente ficar bem claro sobre o nosso relacionamento como igreja, sede, igreja local. Amém? Vamos orar? E agradecer a Deus?
por Ele ter nos proporcionado, meu Deus, culto de mulheres, palavras do Lamar Bernardo, louvor a Aline Santos. Quem é essa Aline Santos? Alguém conhece? Vamos estar aqui numa quarta-feira, né? Às 20 horas, dia 11/3, só para as mulheres, tá? Quem aqui é mulher, levanta a mão. Oh, cuidado, teve um homem aí que fez assim e baixou. Se tiver em dúvida, vem aqui que a gente vai orar, irmão. Mas que nós possamos estar participando de todos os eventos que os irmãos têm preparado para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que nos confronta. Obrigado pela Tua palavra que nos coloca em caminhos retos. Obrigado, Senhor, porque somos tão falhos e tão esquecidos, Senhor. Mas obrigado, porque o Teu Espírito Santo não nos deixa vazio. E que nós possamos levar essa palavra aos nossos corações. Entender a profundidade do milagre que Jesus realizou no quarto dia, a ressurreição de Lázaro. É muito mais profundo do que a gente imagina, é muito mais profundo do que tantas coisas que já ouvimos, Senhor. Mas o Senhor sempre traz essa palavra viva e sabemos que ela é eficaz aos nossos corações. Obrigado, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe a todos vocês.